E aí, galera do Independente, estou aqui com o meu grande parceiro de trampo, Marcelo Machado, toca aí, da revista Paná, inclusive indico para vocês aí na descrição desse vídeo. Vamos conversar sobre várias questões extremamente importantes e atuais, partindo aí um pouco sobre a situação do campo progressista, PT, PDT, PCdoB, PSOL, todos esses partidos aí, como que eles reagem diante do Bolsonaro. Às vezes eles brigam entre si, né, como tantas vezes vocês já debateram aí, a gente mesmo já mostrou questões. E antes de apresentar o Marcelo, eu quero ler um tweet aqui para vocês, que também circulou bastante nas redes sociais, é aqui do Max Rezende. Ele escreveu: chego no Twitter e essa bagunça, petistas e pedetistas, eu não quero saber quem começou. É bom parar de brigar e começar a debater como vamos remover o Bolsonaro do poder. Se abracem mesmo com má vontade, senão a chinela vai cantar. Ele fez aqui meio que ironizando, mas enfim, como você vê isso? A união é algo desejável, as brigas são naturais, como que a gente... Como você enxerga isso? Não vou falar no ponto de vista geral, porque já seria muito, né? Sim. Eu noto o pessoal comentando muito na internet, assim, mas você tem que falar do PT sempre. Bom, seria até melhor, seria até mais fácil, né? Se a gente não precisasse falar do PT do mesmo jeito que a gente não fala sobre os outros partidos com tanta frequência. Uhum. Mas é inevitável, né? Eles estiveram no poder durante muito tempo, muito da situação, né, no país e no pensamento, né, como as coisas estão. Segundo turno contra o Bolsonaro. Tem a responsabilidade, tem a influência, tem a ligação. Eu queria comentar até um aspecto, né, porque fala-se muito da autocrítica, né, que eles deviam ter feito, que eles devem fazer. Uhum. E eu acho que eles não pecam na autocrítica, eles já realizaram várias autocríticas, né, em vários momentos da história. Só que nesse momento há algo ainda em curso, há um problema que ainda não foi solucionado, né? Desde o impeachment, depois da prisão do Lula, existe ainda a mesma situação vigente no país. A questão da corrupção, né? Claro, a Vaza Jato trouxe vários elementos novos, né? Para que quem ainda não achava que havia um uso político do judiciário, a coisa parece estar comprovada. Mas também há réus confessos, né? Há corrupção dentro da Odebrecht, dentro da Petrobras. Então, nenhum dos lados está totalmente isento e nenhum dos lados pode não fazer uma autocrítica, né? Eu acho que nessa briga, né, recente com o Ciro Gomes, né? Se focou muito, né, na pessoa do Ciro Gomes e já virou um conflito quase eleitoral mesmo, tão antes da eleição, e onde começou a se dar um maior enfoque no jeito que o Ciro Gomes fala, na pessoa do Ciro Gomes, nos partidos que ele já participou da vida dele. Uhum. Eu acho que isso tem um sentido, mas isso não consegue silenciar o que ele traz, né, a respeito do que ele considera, né, sobre o PT, né? Então, aí acaba virando um ataque mútuo, né? Eles atacam o Ciro por agora meio que querer a Marta de candidato, o Ciro ataca o PT por ter colocado o Temer, mas no fundo você vê que os dois têm pontos de vistas aí que são questionáveis mesmo, e que, enfim, eles são assim, né? Sim, ninguém está livre de alguma ambiguidade, né? No fundo, realmente, é a disputa por quem vai ser o hegemon aí, né? Isso, o representante, né, do campo democrático. Quem vai mandar aí na oposição ao Bolsonaro? E a verdade é que, será que um deles tem a capacidade mesmo de mandar na oposição assim? Quero dizer, as maiores manifestações contra o Bolsonaro que já aconteceram foram de estudantes. Eles tinham gente lá, os dois partidos que eu vi na época, mas quem convocou ali, que levou a massa, foi a questão dos centros estudantis. Você não concorda? Concordo. Eu acho justamente isso, que eles deviam conseguir escutar mais a população, as ruas, os movimentos sociais. Favorecer o diálogo. Isso é a democracia. Sim. A capacidade de passar esse desejo popular para os representantes políticos. Uhum. Essa é um pouco da crise, né? Parece que não se quer ouvir, né, as ruas, né, a voz das ruas. Ou se entra em disputa por quem vai representar e na verdade, quem representa acaba atraindo né, esses desejos populares. Né? Sim, não, é interessante. Até porque, se você parar para pensar, a revolução da internet 2.0 é de 2010.
Então não faz nem 10 anos que milhões de pessoas adquiriram voz. E não só voz, como um acesso à informação muito grande. No Brasil a gente ainda tem uma brecha digital muito grande, né? Então o pessoal aí tem faixas gigantescas da população que não tem acesso à internet. Mas os que têm ainda são milhões de pessoas, são milhões e milhões. E aí tem que saber como se posicionar diante dessa diversidade tão grande, né? Como? É complicado, é complexo. Quanto mais democracia, né, mais liberdade de expressão, mais liberdade de imprensa, mais acesso, as redes sociais dão um acesso, né, a uma nova imprensa, uma nova mídia, né, para todas as pessoas. Se esperava então que a qualidade da democracia aumentasse, mas as coisas foram conturbadas, a gente está aprendendo, né, com esse processo, né? Sim. Então é de se esperar esses fenômenos, né, de discurso de ódio de vários grupos radicais dentro da internet que abusam da sua liberdade de expressão e fazem patrulhas ideológicas, né, perseguem pessoas, né, pela internet. E existe também a situação da mídia, né, que capitaliza tudo isso. Eles gostam de polêmica. Eu tenho certeza. Audiência, né? Sim, eu tenho certeza que o Ciro Gomes mesmo, ele poderia falar com mais tranquilidade. Ele sempre elogiou o Haddad, elogiou a Marcia Tiburi antes de falar algo mais agressivo. Sim. Mas ele deu um elemento para a mídia. Ele deu algo que a mídia queria. A mídia queria uma frase para colocar, né, como manchete. Né? Ele fez um pouco isso. Então, é preciso que haja uma frente, um retorno dessa boa vontade comunicativa, dessa tentativa de aprofundar mais as questões no cerne delas, né? Não permitir que elas sejam apenas conflitos pessoais, para que os conflitos pessoais eles surjam depois, eles surjam próximas eleições, mas que pelo menos o representante do campo progressista eles tenham ouvidos para o que de fato, né, é o cerne dessas questões para a população, porque a população ela entende da questão, ela é tomada por essas cortinas de fumaça, né, das polêmicas, né? Mas é possível eleitoralmente ser pragmático e vencer tocando os pontos reais. Aí entra muito também uma situação de momento, né, que eu comentei com você aí um pouco antes. Por exemplo, na época lá do impeachment, você tinha no que a Dilma foi eleita, já veio aquela direita mais radical e começou a fazer propaganda para derrubar a mulher. E de cara eles foram demonizados pela mídia. Ou seja, o campo liberal rechaçava esses lados mais extremistas lá em 2014. O repórter do Estadão e da Folha chegou a ser atacado na época por ter feito matéria contrária a esses caras. Acho que você lembra disso. O que aconteceu? Em 2015 o jogo mudou um pouco. A Dilma foi vista como alguém que deveria ser derrubado, pelo menos nas perspectivas desses caras aí, que no meu modo de ver não tem tanta admiração pelos valores democráticos e no caso pelo presidencialismo, mas enfim, esse é outro assunto. Mas a questão é essa, você vê que num primeiro momento Dilma foi eleita e eles estavam todos divididos. Depois eles acabaram se unindo com o objetivo de derrubar a Dilma. Derrubaram a Dilma, botaram o Temer lá, prenderam o Lula, Bolsonaro foi eleito. E aí só agora eles começaram a rachar de novo. E não é um racha tão grande ainda, né? Porque a Globo ataca o Bolsonaro que não gosta do Olavo de Carvalho, mas apoia o Paulo Guedes, apoia o Moro. Então eles têm convergências, mas quero dizer, será que não é um momento da esquerda que agora vai brigar, mas que daqui a pouco, diante de outros avanços do Bolsonaro nas pautas aí que ele tem, essas pautas meio malucas, será que não vai acontecer quase naturalmente uma união assim, ou será que a gente vai ter que forçar isso? É uma reflexão meio sem resposta, né? Sim. Sem resposta, mas... Sim. E é preocupante, né? Eu acho que essa é a grande incógnita, sim. preocupação. Se o campo progressista ele vai conseguir, de fato, assumir a responsabilidade, ter a consciência, né, da função dele diante desse governo, né, que é peculiar, né? Ele parece que visa um antigoverno, né? Ele quer um anti-estado. Né? O ministro do meio ambiente é contra o meio ambiente, o ministro da educação parece que é contra a educação. Né? Cada um é contra a sua área, é um anti-ministro. São anti-ministros, né? Um anti-governo. O campo progressista ele tem uma responsabilidade muito grande, né? Diante dessa situação. Mas é por isso que eu insisto nesse aspecto, né, do petismo. Como eu já falei, a gente podia
não precisar falar sobre isso, né? A gente não queria entrar em conflito com os petistas, eles entenderem que a gente olha como a gente de novo atacando e falando de autocrítica. Mas a questão é essa, uma vez que uma corrente ela é atacada, ela pode reagir de diversas formas. Ela pode negar, mostrar que são calúnias, mostrar que os outros fatos são verdadeiros. Ela pode responder dizendo, não, quem está me atacando não tem moral para me atacar. Mas se isso não for suficiente, e o que não é o suficiente no nosso caso, porque tem uns réus confessos, né? Tem quadros do PT, eles apoiaram o Sérgio Cabral, existem vários problemas que eles precisavam dar uma resposta no sentido de assumir que houveram de fato problemas tanto dentro dos quadros como nas alianças, e de que um processo de investigação, um processo de exclusão disso que há de pior em qualquer partido, eles trataram. Porque enquanto eles não tratarem, as pessoas não vão ter a confiança. Então sempre vai continuar repetindo essa demanda por uma alternativa no campo hegemônico, no campo progressista. E essa alternativa ela também vai ser enfraquecida. Porque de alguma maneira, se ela não consegue um bom diálogo, uma aliança com o PT, é justamente isso. Um ataca o outro, um atrapalha o outro. E não tem o apelo eleitoral que um hegemônico tem. Não chega, né? Isso. Não chega. Não, essa situação é bem interessante. Acho que é até uma questão da política tradicional que leva a esse lado de negar, né? Por exemplo, nega. Tudo que é responsabilidade, eles tiram o corpo. Isso acontece tanto com o Bolsonaro, mas acontece com governos anteriores também. Por exemplo, cara, em 2014 a gente teve uma crise. O mercado teve responsabilidade fazendo os boicotes? Teve. O PT teve? Dá pra negar? Não dá. A mesma coisa que o Ciro Gomes. Vai negar que ele passou por 30 partidos? Não vai, não dá. Tem coisas que são inegáveis. Sim, tem coisas que não adianta você atacar quem está te falando, né? Atacar o carteiro para negar o conteúdo da carteira. Não, você tem que responder à altura aquilo que foi dito, para que os eleitores entendam e voltem a confiar, né? Talvez seria até uma atitude meio nobre, um adjetivo que eu não gosto muito de usar na política, mas você conhecer o seu lado humano. Tipo, a gente errou aqui, a gente errou ali, aprendemos, não vamos errar de novo. Porque às vezes você fica na negação e fica insustentável, né, cara? Tem coisas que... Bom, pelo menos no momento que a gente está, é uma situação, aparentemente, as coisas vão nesse sentido, né? Esse conflito com o Ciro Gomes, que foi forte nessas últimas semanas, a gente percebeu isso. Em vez do debate avançar, ele se torna... Ele vai piorando, né? Ele vai se tornando cada vez mais agressivo, ele vai baixando cada vez mais o nível. E isso é péssimo para os dois lados, cada um acusando o outro de algo pior. E amigos brigam entre amigos, familiares brigam entre familiares. Luta fratricida, são né? todos contra o Bolsonaro e os caras estão lá batendo pau. É por isso que gente que nem o Max Rezende aqui fica desesperado. Se abracem mesmo com má vontade, senão a chinela vai cantar. Sim, legal que você trouxe de volta, né, o Max. Eu queria falar uma coisa sobre o Ciro Gomes, né? Porque parece que a gente, né, nessa situação, fala só cita o PT e não cita sobre o Ciro Gomes. Falei. E ele está colocando a Marta Suplicy para candidato a prefeito. Então, sim, não é uma situação tão simples. Dá para pôr um pouco a Paris. Né? Sim. Eu acredito que se ele quer ser o representante, né, do campo progressista, ele precisava ter maior cuidado como por exemplo, ele falou com a Maria do Rosário, como, por exemplo, ele falou sobre a Márcia Tiburi, ou como, por exemplo, ele falou do Haddad. Ele precisa, claro que se mostrar como uma alternativa, como não só mais um esquerdista, petista, mas ele precisa ter consideração pelas causas progressistas, pelos atores do cenário progressista, porque se ele, ou se não surgir, sendo ele ou sendo outro, ou uma alternativa no campo progressista, a tag Volta PT vai, de alguma maneira, continuar assombrando o país. E aí a gente tem essa situação. Bolsonaro, um antigoverno, muitos o odeiam, cada vez mais a moral dele, né, caindo. Só que do outro lado, um campo rachado, brigas de baixo nível,
um PT que nunca deu nenhuma resposta sobre se ele vai continuar um processo semelhante ao que ele já vinha fazendo, ou se ele aprendeu com os acontecimentos. Sim, a gente fica sem nenhuma alternativa. Entende? E diante disso, a população é que fica numa situação pior, né? Como que ela lida com isso? Ela vê cada vez mais perdas de direito. Então, se o nível vai piorando, se estão reclamando do Bolsonaro, pode surgir um populista pior ainda, que de fato, como o filho dele falou, e foi repercutido pelo próprio presidente por outras fontes, de que talvez a democracia não seja o melhor regime, que com outro regime as coisas poderiam ser mais rápidas. Sim. Se surgir um outro... ou o Bolsonaro mesmo, né, se dedicar a acabar com a democracia e a população não tiver mais o apreço pela democracia, então a gente corre um risco grave. Então, né? Tem várias possibilidades, né? Tem uma análise que eu tenho feito internamente, acho que já está na hora de colocar aí para vocês, que é a questão do vácuo político e a resposta automática que a política acaba dando. Se você puxar aí, vamos voltar para 2013, toda a onda do impeachment, aí começa o impeachment, né, 2014, né, relembrando isso, e o PSDB hesitou muito para entrar no impeachment, lembra? Sim. Eles não conseguiram entrar naquelas massas, porque eles ficavam negando os próprios escândalos de corrupção, tinha lá o mensalão do PSDB sempre impune. Teve o caso do Aécio, né? O caso do Aécio, o Alckmin chegou em uma manifestação e foi vaiado, então eles não tinham o apreço por aquelas pessoas, da mesma forma que os estudantes em sua organização interna não necessariamente vão ficar gritando Lula livre, tem de tudo ali. Mas quero dizer, às vezes não dá para você tomar conta de uma massa tão hegemônica. No caso do PSDB, eles não tiveram capacidade nenhuma. É um partido também muito elitista, né? Muito fechado. O PT é um partido de massas, é diferente. Mas vale pegar o exemplo, porque o que aconteceu, né? Eles não conseguiram entrar ali e agora no ano passado eles tomaram uma surra eleitoral e praticamente dividiram, né? Estão completamente rachados. Sim. Ou seja, o Bolsonaro veio, capturou os caras, eles não conseguiram entrar, surgiu um vácuo, o Bolsonaro veio, capturou esse vácuo, puxou para ele, foi eleito presidente, e o PSDB está onde? Sim. Está quase acabando. É interessante a situação, né? Porque a social-democracia, né? O Partido da Social-Democracia, depois de todo esse processo, pensava-se que o PT talvez chegasse até a não resistir. O PT tem resistido e foi o PSDB que parece que saiu pior, né? Nessa história toda. E chegou a fazer né? autocrítica ainda. Sim, então eles têm alguns... Né? Acho que o Gereissati que fez, se eu não me engano. Sim, o próprio Bruno Covas pedindo a saída do Aécio, né? Falando que é preciso tirar os corruptos, né? Sim. Mas parece mesmo, né, que esse desmembramento, esse enfraquecimento, né, no PSDB, né, na social-democracia, é um elemento, um sintoma, né, do que aconteceu na democracia brasileira nos últimos tempos, né? Então vão se colhendo os espólios, né, do PSDB. O Bolsonaro conseguiu colher bastante, né? Agora dizem, né, que o Ciro Gomes quer colher mais uma outra parte, o Dória também, né, ainda se tornou presidente do PSDB, né? Então... Aí você vê um partido que governou durante os anos 90 inteiros, ou quase inteiros, né? Não foi inteiro absoluto, mas você entendeu, que acabou completamente rachado. Eu me pergunto se isso pode acontecer com as siglas à esquerda, ou seja, se os caras continuarem aí brigando por questões internas e não parar para entender a gigantesca, infinita diversidade que existem nas massas e na mente de cada um dos brasileiros, será que não vê um movimento novo de esquerda e chuta esses dois e fala tchau? É uma lição que o PSDB pode deixar, sabe? Isso que eu quero dizer. Entendo. Não sei se você está pegando meu ponto. É um pouco de especulação, né? Mas a história está aí. Serve para isso. Justamente o que eu tenho pensado, eu chamo de centro progressista, né? De alguma maneira a gente vê então que o populismo, tem esse medo do populismo de ambos os lados, e um partido que era bem de centro, ele parece se esfacelar, né? E tem-se, né, esse termo, né, centrão, para denominar os acordos que se fazem na Câmara, né? Sim. Só que de uma certa maneira o PMDB ele é um fenômeno eleitoral, né? O Centrão tem eleitores pelo Brasil, né? E estruturas então, enormes. Existe esse campo eleitoral, né? De centro. Sim. Eu acredito justamente nisso, que
é preciso que o campo progressista visualize bem esse centro, né, para que ele consiga vencer esse fenômeno do populismo por ambos os lados, né? Isso significa talvez escutar um pouco mais a classe média, por exemplo, ao invés de falar que eles são fascistas. Passa por aí, com certeza. Isso. Passa por aí. E não tem como você dizer que eles são simplesmente fascistas, né? Claro. Você não tem como também simplesmente dizer, pobres de direita são um fenômeno de ignorância, ou simplesmente dizer que pequenos empreendedores são deslumbrados, acreditando que são capitalistas. Eles têm no direito legítimo deles de livre empreender, de busca por prosperidade e qualidade de vida. Eu acho que o Lula mesmo conseguiu chegar ao poder e ser amado e fazer o que ele fez quando ele percebeu isso e atuou para isso. Como um sindicalista, né, ele foi para uma conciliação. E ele falou isso já em diversos vídeos sobre dar poder de compra, né, por poder de consumo para as massas, né? Isso é legítimo por parte das massas. Sim. É claro que é preciso também conscientização, é preciso preservação ambiental, é preciso evoluir o nível do debate, né, da cidadania mesmo, né, da garantia de direitos, né, dos preconceitos, da questão de gênero. Parece que esse trabalho que começou com várias secretarias, vários ministérios e vários programas, ele precisa avançar mais para que a maior parte da população perceba que a questão da garantia de direitos e do progressismo não é uma causa só da esquerda, né? É uma causa civilizatória. Talvez o Bolsonaro deixe isso um pouco mais evidente. Isso, talvez né? não, já deixa. Num processo meio dialético, né? Ele faz com que mais pessoas se unam pela proteção do meio ambiente. Tanto que você tem, o pessoal lá do Direitos Já, eles é um sinal claro de, se precisar a gente precisa se unir. Não quero entrar nesse debate agora. Quantos se uniram, né? Diante, né, de casos, o PSDB lutou contra a ditadura, muitos quadros do PSDB lutaram contra, né? A instalação da democracia é um processo muito longo, muito trabalhoso. Mesmo as democracias mais antigas do mundo estão com problemas, né? Então, não é de surpreender que a democracia no Brasil também esteja passando por um momento difícil. Esse ponto aí a gente acho que é muito pouco tratado na mídia, né? Esse nível de crise de representação que a gente vê não só aqui no Brasil, mas na Europa. Você tem uma grande ascensão da extrema-direita, você tem o Trump lá nos Estados Unidos, que ninguém nunca nem imaginou que ele poderia ganhar, quer dizer, alguns devem ter deduzido, né? Mas enfim, a verdade é que os cidadãos têm muita dificuldade de se sentir representados, né? E disso surgem muitos paradoxos, essas correntes mais extremistas adquirindo poder. O fenômeno do populismo, né? Ele cabe como um importante fator da democracia, né? Ainda mais para um país com uma população tão grande, uma área tão extensa, tantas diferentes condições de vida, né? Como fazer então para se formar consensos, né, com as pessoas em tantas diferenças, né? Surgiu a polarização, né, e os populistas de ambos os lados. Quase um processo natural, né? E aí tem o populismo de esquerda, de direita, quer dizer, populismo de direita que é uma... Sim, que é um fenômeno que é mais recente, né? Que está estourando. Nos últimos anos tinha se caracterizado muito como vanguarda da direita, os liberais, né? Então se tinha uma visão do que seria a direita pelos comportamentos dos liberais, né? Bem ligado ao setor financeiro, mas também cultural, né? Entretenimento, mídia. Mas de alguma certa forma eles vieram se enfraquecendo, né? E deixaram espaços para... Porque assim, é uma tendência normal o desejo de mudança, né? É muito complicado que os governos não acumulem uma série de falhas, né? Humanos vão trabalhando e vão falhando, além de diversas questões de corrupção, né, inerentes ao ser humano. Então, com essa degeneração, acredita-se, né, tem-se a esperança de que, simplesmente trocando, né, os governos, esses problemas
que vão se tornando muito grandes possam ser simplesmente resolvidos, né? Mas como conquistar, né, a 50% mais um, né, a maioria dentro da democracia para alcançar o poder, né? Ou seja, diversas estratégias, né? Então o populismo é uma das que tem crescido. É muito eficaz, né? Tem essa impressão de que apenas sendo uma democracia, sendo um processo democrático, as coisas vão se acertar por si só, né? Tem uma certa crença, né, no processo democrático. Mas na prática as coisas não são tão simples, né? Sim. Então se esperava que esse fenômeno ele seria pequeno, ele se reduziria com o tempo. Mas a gente está percebendo que não, que é um fenômeno recorrente, forte, né? Tem uma tendência forte para que ele se repita. E parece a grande questão para a democracia hoje. Então, é o paradoxo, né, que a gente tantas vezes já conversou, que a democracia pode censurar, por exemplo, declarações que atentam contra ela mesma? Pode ou não pode? Se ela censurar, ainda é uma democracia. Se não censurar, ela vai ser uma democracia. Sim. Ou os golpistas vão chegar e dominar, né? Então é um paradoxo muito sutil. E o populismo cresce muito nisso, né? Aproveita essa situação, né, da liberdade de expressão, né, a questão da liberdade de expressão, da liberdade de imprensa, né, até onde vai, né, o limite da liberdade de expressão, né, existe limite para a liberdade de expressão? Isso é muito louco. Você vê, por exemplo, os evangélicos muitas vezes alegam liberdade de expressão na hora de fazer um comentário homofóbico. E nesse caso aí atenta contra questões individuais, a pessoa que se sente ofendida pode processar, né, mas... No campo do Bolsonaro também, ele homenageia o Ustra e nunca foi punido por ter a tal da imunidade parlamentar, que também é necessária. Se você veta isso, o político começa a ser perseguido por ter ideia X ou Y. Então é uma questão de liberdade muito louca mesmo. Muito interessante, hein? Sim, eu acho que as pessoas comuns, elas têm de ter garantido a liberdade de expressão, de pensamento. Os artistas, principalmente, eles têm que ter, né, faz parte do desenvolvimento da cultura, né, de uma sociedade. Agora, as pessoas públicas, elas precisam ser responsabilizadas, né, pelo que elas propagam, né, porque elas impactam muitas pessoas. Sim. Eu acho que não ao ponto de haver uma censura, mas existem as leis, né, que as leis sejam cumpridas. Então, calúnia, difamação, ou apologia ao crime, ou apologia ao discurso de ódio, né? Já são previstos em lei. Então, de alguma maneira, corresponsabilizar esses influenciadores, né, pelo que eles declaram. Para que pelo menos eles tenham responsabilidade, eles sabem dos limites, eles se controlem, né? Não, e aí uma situação muito louca, porque você vê que justamente as pessoas que falam esse tipo de coisa chegaram ao poder. E aí o campo progressista, por outro lado, está lá meio dividido, né? Brigando entre si, como eu falei aí na introdução. E como agir, né? Como agir diante disso? Sim. Eu acredito que um bom jornalismo, ele pode contribuir, né, com a elevação do nível do debate. Sim. Sabe? Para que não ficasse focando apenas em calúnias, né, em fake news, em fazer jogo para bolha, disputas pessoais, isso. Eu acho que é preciso contribuir, né, com esse nível do debate e tratar das questões que realmente importam, né, encontrar nas análises, né, no que está sendo dito, o que há de importante ali, né, o que há de central.